E aí, povo? Tranquilo, na boa? Hoje o meu assunto, já algumas vezes tocado, mas é ainda a linguagem. Veja, sempre que se vai falar em autoritarismo, quase que como consequência, pensa-se numa linguagem truncada, numa linguagem monológica, onde quem exerce o poder, ou quem exerce os poderes, já que não há um poder único, aonde a elite tende a monologar. Um discurso, portanto, não tem contraditório. Entretanto, é possível, e geralmente é uma possibilidade, os governos, as forças totalitárias, elas fazem um discurso fake. Ou seja, pelo menos eles fazem de conta que dialogam. É bastante comum colocar de um lado o representante do poder central, ou dos poderes centrais, e de outro lado alguém para dialogar. Sendo que este que vai dialogar tem simpatia pela autoridade, pelo representante do Estado. Então, parece que há um diálogo. No Brasil é evidente quando as forças estatais falam através das televisões cooptadas pela própria força estatal. Ou quando a elite, aquela elite que paga os comerciais, se apresenta na televisão, nas televisões, como uma verdade e dialogam com os repórteres e tal. E aí é possível que os menos avisados confundam e ou confundam-se e acreditem que está havendo um diálogo. Mas o mais interessante no Brasil atual é que as pessoas que detêm o poder governamental já não conseguem nem mais simular. Eles não podem mais sequer monologar. Porque o fato de tornarem-se públicos, ou o fato deles tornarem seu pensamento público, já é imediatamente rechaçado. Esse discurso já é rechaçado. Mesmo um monólogo, ele é rechaçado. Percebem que a fala, portanto, ela acaba ocorrendo pelo Twitter. Por quê? Porque é preciso que se pegue uma ideia, ou seja, que os governantes peguem uma ideia em 170 caracteres, encaixotem, botem numa caixinha e joguem no Twitter. E então eles ficam esperando. Dependendo do resultado da caixinha, eles abrem outra caixinha que não necessariamente se comunica com a primeira, mas se comunica com alguma coisa que o incomoda. Ele abre uma caixinha, coloca a ideia, coloca a informação, fecha e joga de novo. Percebe? É uma linguagem que não comunica. Ela joga informações para quem quiser entendê-la. Porque não há interesse sequer em comunicar algo. As autoridades governamentais, quando vão ao Congresso, ou quando são perguntadas, desde uma pergunta de um repórter comum a um cidadão na rua ou a um deputado, um senador, não conseguem se expressar. E acabam dizendo, então eu vou embora. Então eu não fico mais aqui. Ou ofendem, interrompendo.
A impressão que me passa que eu ainda vou chamar de comunicação precariamente, mas essa comunicação antidemocrática, totalitária, feita de caixinhas, a impressão que me dá é que quando a pessoa tenta expressar algo, a pessoa governamental tenta expressar algo, ela já está desejosa de encerrar. O ponto final é o momento mais desejado desta fala poderosa, inócua e fetichista desse governo totalitário. Percebam, a todo momento a fala é cortada, seja por ofensas, seja pelo empurrão, seja pelo desconectar, seja pela caixinha. Porque essas informações pelo Twitter, ela é interrompida, é uma caixinha, tem início, meio e fim ali dentro. Quer, não quer, não quer, eu vou jogar isso. Né? Esse governo pensa, eu vou jogar isso. E pode ser o presidente, pode ser o filho, pode ser o ministro. Ficam jogando caixinhas e vão atulhando a sociedade com essas informações, e essas caixas não se encaixam, não se comunicam e, portanto, fica tudo muito confuso, porque a pior coisa que pode acontecer para este governo autoritário é pôr-se a nu. A pior coisa que pode acontecer é a comunicação. A pior coisa que pode acontecer é a pergunta, é a explanação, é a lógica. Percebe? Portanto, fica aqui a minha percepção desse governo de caixinhas. O governo que não pode dialogar. Mas não é como o vampiro que não pode chegar ao sol. Chega no sol, ele desaparece. Então esse impedimento da fala deste governo e dos que os apoiam é algo indefensável e que não coexiste com a luz, com a publicidade, com o argumento. Portanto, infelizmente temos que conviver por mais um tempinho com essas caixinhas, mas fica a certeza de que não dá para compreender, porque não é compreensível esse governo. Esse governo não é compreensível. Abraço, até a próxima.